Fala galera, tudo bem? Hoje a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre a intensidade do treinamento, tá? Mas primeiramente eu queria falar o propósito, né, da minha missão enquanto professor e enquanto professor universitário e enquanto personal trainer, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar na prática e ao mesmo tempo sempre gostei muito da ciência. Tanto é que eu fui fazer mestrado, doutorado e estudar, né, a ciência para entender como aplicar isso na prática. Então, meu objetivo principal é trazer para vocês o que as evidências hoje, o que a ciência hoje nos mostra e como isso pode ser transferido para a prática. Porque a gente sabe que nem sempre, né, o que se faz ali no ambiente científico é exatamente o que dá para se reproduzir na prática. A gente tem que ponderar, nós temos que, de uma certa maneira, fazer alguns ajustes, tá? Então, ao longo da minha jornada, sempre tentei fazer isso e tive e tenho a oportunidade de conseguir trabalhar nos dois âmbitos, de tanto ter feito ciência, quanto hoje poder aplicar isso na minha prática, né, enquanto personal trainer e no ensino também para os meus alunos na graduação. Então, quando a gente fala de controle da intensidade de treino, o que que nós temos que entender? A intensidade é uma das variáveis do treinamento de força. Aqui eu estou listando quatro para vocês, mas não são as únicas, são as principais que eu considero, né? A intensidade, volume, frequência e intervalo de descanso. E essas, hoje em dia, são as que a gente mais manipula no âmbito do treinamento de força, da musculação, e que tem uma modificação ou que tem uma adaptação no ganho de massa muscular, na hipertrofia muscular, né? Hoje vamos falar um pouquinho da intensidade. O que que é a intensidade do ponto de vista da definição? Quando a gente fala de intensidade, nós temos que entender que nós estamos falando de quanto de carga ou qual o percentual da carga máxima que o indivíduo levanta. Ou seja, a gente normalmente quantifica isso através do percentual do RM. E o que seria o RM? O RM seria aquela carga máxima que o indivíduo consegue levantar apenas uma única vez, tá? Se ele levantou uma carga mais de uma vez, já não é mais a carga máxima, não seria mais o RM dele, né? Seria abaixo, subótimo. Então, nós vamos colocar aqui como exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imagine que você fez com o seu indivíduo um teste de RM e você conseguiu identificar que a máxima carga que ele consegue levantar uma única vez foi 100 quilos. Tá? Normalmente a gente considera o peso da barra junto aqui. Então vamos considerar que a barra tenha 10 quilos, ele levantou 45 quilos cada lado, 90 mais 10 da barra, 100 no total. Ok? E aí, se você quiser prescrever agora um treinamento para ele numa intensidade específica, aqui eu coloquei para vocês como 80% da RM. Né? E aí, você sabendo que 100 quilos seria o máximo desse indivíduo, a intensidade máxima que ele consegue fazer o supino, você colocaria 80%, fazendo um cálculo matemático, a gente sabe que seria 80 quilos a intensidade ou o peso para ele treinar a 80% da carga máxima dele, certo? E aí nós colocaríamos, então, tirando 10 da barra, daria 70, seria 35 quilos cada lado, mais 10 da barra, 80 quilos, tá bom? Só que isso é tudo muito bonito, maravilhoso. Na ciência a gente faz isso de fato, né? Na ciência a gente vai no laboratório, o indivíduo vai, faz o teste máximo e a gente acha o percentual da RM, prescreve para ele de acordo com o percentual da RM. Mas e na prática, né? Como que a gente consegue fazer isso na prática? Será que é viável? Então a gente tem algumas limitações para a prática. Primeiro, né, para você ter uma noção, na primeira vez que o indivíduo faz o RM, realmente ele não sabe fazer o teste máximo ainda. Então tem um efeito de aprendizado. No laboratório, para vocês saberem, esse indivíduo ele vai de 2 a 4 vezes no laboratório só para fazer o teste máximo de um único exercício. Então, até que estabilize esse valor de carga máxima dele. Por quê? Porque ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, aumenta, porque ele está aprendendo o teste. Uma vez que ele aprende o teste, aí sim estabiliza a carga. A gente chama isso na ciência de familiarização. Ele tem que familiarizar com o teste. Agora, imagine você na prática tendo que fazer o indivíduo ir 2, 3, 4 dias
só para fazer um teste máximo. E isso nós estamos falando de um exercício. Imagine você tem uma planilha de treino com 10, 12 exercícios A, B, então você tem mais aí exercícios no treino 1, exercício no treino B. Quer dizer, você teria que ficar um mês fazendo o teste máximo com esse indivíduo, não é? E acaba sendo dificultoso, então pouco prático e pouco aplicado, né? E aí, sem levar em consideração, por exemplo, que imagine se esse indivíduo está começando a treinar, né? Se ele está começando a treinar, a gente tem dois pontos aí a considerar. O primeiro deles é que, se você for tentar fazer um teste máximo, você corre o risco de lesionar esse indivíduo. Por quê? Porque ele ainda não está preparado a fazer, não tem a técnica adequada para fazer um teste máximo, né? E segundo ponto, ele ganha força muito rápido, o indivíduo que está começando. A gente sabe que tem uma adaptação neural muito forte no começo do programa de treinamento. Então você teria que refazer esse teste aí a cada 2 semanas, um mês no máximo, porque a força dele já aumentou muito. Então, mais uma, aí, vamos dizer assim, uma limitação da RM na prática, de fato, tá? E aí, assim, né, qual que é a ideia, então, da gente entender, né, como treinar sem precisar fazer o RM? Como conseguir prescrever numa intensidade que eu queira sem precisar fazer o RM, né? O que a gente sabe hoje? Hoje a literatura nos tem demonstrado que, dependendo do número de repetições que o indivíduo faz com aquela carga, ele está numa intensidade específica. Então, vou colocar aqui para vocês, por exemplo, né? Se o indivíduo faz 8 repetições, ele está aproximadamente a 80% do RM dele. Se ele faz 15 repetições, ele está a 65% do RM dele. Se ele faz 4 repetições, ele está a 90% do RM dele, né? Então a gente já consegue, através do número de repetições, saber qual é a intensidade que ele está treinando, certo? Tudo bem, muito bem. Só que aí eu vou colocar para vocês uma outra problemática. Isso a gente só conseguiria realmente colocar em prática se o indivíduo fizesse todas as séries até a falha, não é? Porque se ele não faz até a falha, teoricamente, se ele parou no 8, mas ele iria até o 12, por exemplo, o 12 seria a repetição máxima dele, e não o 8. Então ele não está treinando com 80%, ele está treinando com 67%. Não é isso? E aí você vai falar assim, como é que eu vou saber então qual seria a falha, né? Se esse indivíduo está parando antes da falha, né? Essa é a ideia. Porque se você colocar o indivíduo para fazer um número de repetições muito baixo, ou um número de repetições muito longe da falha, o estímulo é insatisfatório. E isso fará com que você não tenha a resposta desejada ou que você não tenha a adaptação desejada para aquele indivíduo. Não é isso? Então agora a ideia é a gente entender como utilizar essa ferramenta da repetição de reserva na prática e conseguir identificar um número de repetições de acordo com a intensidade desejada. Vamos lá. Então eu tenho aqui, né, uma proposta de Zurdos, no qual ele coloca uma escala que vai de 1 a 10, né? Então vocês podem ver do lado esquerdo aqui, que possibilita identificar quantas repetições falta para o indivíduo chegar até a falha, né? Hoje o que a ciência tem nos demonstrado? Que o indivíduo pode ficar, né, até 3 ou no máximo 4 repetições da falha, que ainda ele tem resultados significativos de hipertrofia. Mas se ele ficar mais do que isso, se ele ficar 5, 6 repetições da falha, por exemplo, se ele parou no 8 e ele faria 13, 14 repetições com aquele peso, ele ficou muito distante da falha e isso irá prejudicar o treinamento dele, né? Então, eu trouxe aqui essa tabela para vocês em português, melhorada, na verdade, aqui para vocês entenderem ela um pouco melhor. Eu fiz ela no Excel, tá? Então, olha lá. Vamos supor que eu queira fazer com que o meu indivíduo treine com 3 repetições distante da falha. Seria o número 7 aqui. Aquela que ele fala assim, eu conseguiria fazer 3 repetições a mais, não é? E aí você vai falar assim, mas como é que eu vou ter certeza disso, né? Que realmente quando ele chegou ali, ele falou para mim. Ele, eu conseguiria fazer 3 a mais. Mas será que isso é real? Será que ele faria apenas só 3 a mais? Né? É uma percepção subjetiva, realmente. Então eu tenho uma forma de ajudá-los a entender um pouquinho mais e vocês irem utilizando essa escala junto com o indivíduo de vocês
para que ele consiga entender, né, essa escala e para que isso ajude vocês a prescrever na hora de acertar esse número de repetições. Qual que é a proposta agora que eu dou para vocês? E eu vou falar para vocês já aplicarem isso na prática. O que, que vocês vão fazer? Vocês, com vocês ou com um aluno de vocês, vocês vão pegar um peso e vão fazer ele fazer uma série até a falha. Ali, fique, sei lá, o número de repetições desejada próxima. Ah, eu quero que o indivíduo atinja a falha próximo de 12 RMs, né? Aqui eu coloquei entre 8 e 12 para vocês terem uma noção. Então vamos supor que esse indivíduo está fazendo um supino, né? Ele chegou lá, ó, 10, 11. A hora que ele fez a 12, ele conseguiu fazer. Ele foi fazer a 13ª, ele não conseguiu fazer mais. É só aí que ele atingiu a falha. Então é importante que esse indivíduo não consiga fazer a próxima série. A próxima repetição, tá? Desculpa. Ah, não conseguiu fazer a 13ª? Quantas repetições então ele fez? 12, né? 12 foi a falha dele. Aí você vai pegar então agora esse número de repetições e vai extrair, no caso agora a minha ideia é trabalhar com 3 repetições de reserva, não é? Então 12 menos 3, eu tenho 9 repetições. Então no próximo treino você vai propor para ele fazer, por exemplo, 3 séries de 9 repetições com a carga que ele atingiu a falha na 12ª. Então ele atingiu com 70 quilos, por exemplo, de acordo com essa proposta minha, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai pegar 70 quilos e vai pedir para ele fazer 3 séries de 9 repetições. É importante você entender que, né, conforme ele vai fazendo mais séries, ele vai ficando mais próximo da falha. Isso é normal, porque ele vai acumulando fadiga. Então vai depender de quem é o indivíduo, quão treinado ele é, como é a recuperação dele entre as séries e quanto de intervalo de descanso você vai dar para ele entre as séries. Tá? Mas aí é um papo para outra aula e agora eu queria que vocês ficassem com essa dica e que vocês fossem colocar isso em prática, tá? E depois que vocês deem para mim o feedback de vocês, o que vocês acharam, tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.